Buenos días a todos. Hoy nosotros vamos a hablar sobre dialogando con los espíritus. Hay un índice de la charla de hoje. Nosotros empezaremos com uma introdução à conferência. Introdução à conferência espírita. Há diferença? Há diferença. Me gusta de fazer uma pequena diferença. Dialogando com os espíritos, que é o tema central do dia de hoje. A prática general que há em la comunicação espiritual em centros espíritas hoje e, por fim, o benefício do trabalho das reuniões de desobsessão. É um ponto que me gusta muito de falar porque normalmente há uma interpretação de que nós estamos ajudando os espíritos, é verdade, pero é de dupla mano, vale? Nós também temos o benefício de fazer isto e nós vamos falar de isso. E por fim, a prática de uma reunião de desobsessão mediúnica, que é um pouco distinta da prática general de uma comunicação. Vamos falar de tudo isto ao dia de hoje. Me gusta muito de fazer qualquer tipo de charla em lo método socrático, é decir, eu vou falando, pero a qualquer momento, qualquer dúvida, por favor, não entendi, não compreendi, não concordo, discordo, penso diferente, penso que a participação de todos os outros ajuda muito e enriquece muito em la exposição. Então, por favor, quedam-se livres para fazer qualquer tipo de interrupção a hora que queiram. Introdução à la conferência. Me gusta muito de uma parábola china. Dois viajeros caminavam em direções opostas por um largo caminho. Cada um de eles levava consigo um pão. Al encontrar-se, decidiram intercambiar a metade do pão que tinham. Tras este breve intercâmbio, continuaram sua viagem cada um com a mesma quantidade de pão com que lá haviam começado. Em outros dois viajeros, em outra estrada, também caminhavam em direções opostas. Esta vez, cada um deles levava consigo uma ideia. Ao cruzar-se, também decidiram intercambiar as ideias. E assim, ao seguir adelante, cada um deles levava consigo não só uma, mas duas ideias. Penso que é algo para meditar, porque compartilhar bienes materiais não necessariamente nos traz ou enriquece nossa vida. Entretanto, quando compartilhamos ideias, experiências e conhecimentos, multiplicamos nosso patrimônio intelectual, espiritual, criando uma verdadeira riqueza. A matemática é distinta, porque quando estamos falando de coisas espirituais, uma riqueza que cresce ao ser dividida, não somada. Isso é muito importante. Então, hoje, nós vamos intercambiar ideias. Por isso que eu dito, me gusta quando levanta a mão. As pessoas que às vezes querem al final, a mim me gusta muito porque nós vamos dirigindo a palestra conforme a necessidade, a curiosidade, a intenção de cada um de vocês. ¿Vale? Introdução à conferência espírita. Sempre que vou falar de qualquer tema do espiritismo, me gusta colocar esta frase. Nadie habla em nome de la doutrina. Como assim nadie habla em nome? Nadie habla em nome de la doutrina. Eu vou explicar o que é isto. Para compreender o significado dessa expressão de que nadie habla em nome de la doutrina, temos que fazer uma diferenciação entre doutrina e movimento. Para fazer esta diferenciação, eu vou pegar a doutrina de Jesus. Por quê? É mais larga, tem mais tempo e é mais fácil entender o que quero passar a vosotros analisando ela, pero depois vamos fazer um paralelo com nossa doutrina espírita. A doutrina de Jesus foi suas ensinanças originais e seus exemplos de vida. Pero Jesus não ha deixado nada escrito. Não há sequer escrito de Jesus. Então, cada pessoa pode mirar a doutrina de Jesus, que é suas ensinanças e seus exemplos, de maneira diferente. Ponto que há alguma discussão, há uma passagem de Jesus que entra no templo e que teria expulsado os vendilhões do templo e teria sido violento. Esta é uma passagem que dá muitas discussões. Então, dependendo de tu olhar para isto, pode dizer, mira, Jesus era pacífico, mas quando foi necessário, usou a violência, o que para mim é um absurdo esta interpretação.
pero hay base para hacerla, esta interpretación. Entonces, ¿qué quiero mostrar acá? A partir de essas interpretações individuais e aplicações práticas, surgem os movimentos cristianos. Ou seja, várias pessoas olhando para o mesmo hecho, as mesmas ensinanças, tomam, não, eu penso que é para lá, o outro vai dizer, não, é para lá, não, penso que é no meio, olhando para a mesma coisa. Por quê? Nós outros somos distintos. Então, surgem daqui o catolicismo, surge daqui o protestantismo, surge daqui os evangélicos e muitos outros. Penso que queda claro para todos vosotros que nós, espíritas, somos cristianos. Não por outro motivo, de los 5 livros essenciais da doutrina espírita, uno é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos aqui também, miramos para esses hechos, miramos para essas ensinanças e entendemos de forma distinta de los outros. Muitas coisas são iguais, sim, sem dúvida, pero distintas a ponto de criarmos uma organização em volta de uma ideia comum, que muitas vezes se distingue um pouco das outras. Sabemos que, a lo largo da história, muitas dessas interpretações conduziram a ações que claramente se desviaram do espírito original das ensinanças de Jesus. Do que estou falando? De las cruzadas e da Inquisição. E aqui, não estou fazendo um juízo de valor. Não estou querendo criticar, não é nada disso. É algo histórico. ¿Ha tenido cruzadas? Sí. ¿Ha tenido inquisiciones? Sí. Quando hablo deste tema, me gusta dizer que há um valor inestimável de contribuição da Igreja Católica para a manutenção dos ensinos de Jesus. Aunque podem ter sido um pouco cambiado, aunque podem ter sido colocado coisas que não eram de Jesus, nós outros não teríamos hoje os evangelhos e os exemplos e as ensinanças de Jesus se não for a Igreja Católica. Então, não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor. Miro com muito amor a contribuição da Igreja Católica, pero ha passado cruzadas e inquisições em no seio da Igreja. E por que estou falando de esto? Estes exemplos históricos nos recordam da importância de ter claridade sobre o que realmente compõe a doutrina original, que no caso de Jesus eram suas ensinanças e sua vivência, suas ações. ¿Para que esto? Para evitar divinações significativas. Agora sim, fazendo um paralelo com nossa doutrina espírita. A doutrina espírita representa o conjunto original de ensinanças recebidas através das comunicações de los espíritos superiores, abordando os princípios fundamentais, como a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação espiritual, que nós vamos falar dela daqui a pouco, e outros, vários outros. O movimento espírita abarca todas as atividades e interpretativas realizadas por pessoas e por grupos espíritas, em el dia a dia, incluindo charlas, encontros, estudos e ações sociais. Reflete, portanto, a diversidade de interpretações, de entendimentos. Agora nós podemos dizer, pero dentro do espiritismo há também, como tem entre o catolicismo, o protestante, os evangélicos. O que pensam vosotros? Que há? Que há? Nós temos, em Brasil, por exemplo, e digo de Brasil porque é onde venho e onde o espiritismo talvez tenha florescido mais em todo o mundo. Nós temos movimentos. Há movimentos que seguem a Federação Espírita, há movimentos que seguem a UCE, que é outra de São Paulo, há movimentos que seguem independentes, há vários movimentos. São distintos, talvez em práticas, não tanto quanto a compreensão da doutrina, pero em la hora de fazer algo, a caridade, uns vão dar mais força ou em la caridade material, outros em la assistência aos espíritos, outros em lo estudio. Tudo bem, não passa nada, apenas para sabermos que há diferenças de interpretações e que estas diferenças compõem o movimento, não a doutrina. Por que isso é importante de falar? Por que esta diferença é importante? Porque dentro do espiritismo também temos os que hacen, que não seguem Allan Kardec,
Hay otras, como posso explicar? Ramificações. Então, creio que o movimento, que a doutrina é a base do espiritismo. E estes movimentos são como isto. Há outros ramos dentro do próprio espiritismo, não sei se... Sobre tu colocación, pienso que es importante hacer una pequeña distinción, que es lo siguiente. Las personas que no siguen a Allan Kardec, en mi punto de vista, no son espíritas, o que no significa que no haya práctica mediúnica y conversación con los espíritus. Son cosas distintas. Nosotros vamos a hablar de hoy que comunicación con los espíritus hay desde siempre. Es algo inherente a la humanidad. Entonces, quando eu estou falando aqui de movimentos espíritas, parto do pressuposto que são pessoas e agrupamentos que seguem Allan Kardec. E aún seguindo Allan Kardec, tem interpretações diversas. Eu creio que é importante essa diferenciação para não juzgar o espiritismo através do movimento espírita. Muito importante isto. Muito importante isto. Muitas vezes podemos encontrar um centro espírita fazendo qualquer tipo de prática, seja mediúnica, seja expositiva, seja social, e vamos dizer, pero esto não está malo. Então, o espiritismo hace isso? Não, não me gusta do espiritismo. Calma. É um agrupamento que sigue Allan Kardec, que dentro de suas interpretações, aquilo é algo a ser hecho. Há uma diferenciação acá. E penso que é muito importante que cada um de nós compreendamos isso muito claro. Por ser só uma coisa, Sim. tanto é assim que tampouco devemos, e o que passa é que tanto os movimentos cristianos interpretaram muitas vezes a sua maneira as ensinanças de Jesus, que hoje muita gente não sigue a Jesus por causa conta do dessa movimento cristiano e não por las ensinanças, porque se miramos a ensinança de Jesus é uma coisa e o movimento cristiano, que também podemos chamar de movimento, tem outra coisa. Não podemos juzgar a coisa por aqueles que vendem a ideia ou que interpretam a ideia. Assim é. Fábio, por exemplo, que no sé si hay otro país que funciona como Brasil en ese sentido. Brasil es demasiado, incluso en mi opinión, demasiado rico en nomenclaturas, no sé si por ejemplo, de evangélicos. Hay un mogollón de tipos de evangélicos, pero que son muy distintos. Así es. Supuestamente son todos cristianos, pero es que tienen prácticas y leyes propias, por así decirlo, tan distintas, pero tan distintas. Uno no se puede cortar el pelo, el otro no se puede vestir, usar pantalón, el otro pendientes, yo qué sé, cosas tontas así, reglas específicas así, y en el día a día la forma de orar, la forma de actuar, no puede casar, no puede casar, puede separar, no puede, o sea, hay tantas también, creo que no hay otro país en el mundo que tiene tantos tipos. Y al final son todos cristianos. Entonces también es algo que siempre me llamó mucha la atención. Porque... Vamos pegar este exemplo. Chama muita atenção. Por que pensam vosotros que há tantas distinções? E vamos para o mundo. ¿Por que há tantas distinções, tantas interpretações no mundo de las ensinanças de Jesus e também de las espíritas? ¿Por quê? A causa de nosotros mismos, del hombre. Nosotros que ditamos la regla. Eu creio que é um conjunto de fatores por uma questão histórica, por interesses próprios, porque há muita na interpretação própria, porque, por exemplo, a igreja anglicana se ha separado do cristianismo, do catolicismo em seu momento, por interesses do rei, por casar com a segunda esposa. Então, há muito disso, fatores históricos, interesses próprios, interpretações distintas também. E vosotros pensam que isto é bom ou é malo? Ou é necessário? Ou é neutro? Ou não é nada? Que pensam vosotros? Que é isto? Yo de verdad creo que sí. Si vas por, ¿Que sí o qué? Si al final la idea es llegar a algo bueno, es ser buena persona y tal, da igual si sigues una o la otra. Para mí, si es así, si te sientes más cómoda siguiendo unas reglas que otras, pero al final el objetivo es el mismo, es ser buena persona y tal, a mí, en mi punto de vista, da un poco igual. Eu penso assim também. Haverá tantas religiões quantas pessoas diferentes há.
Porque o Padre permite que nós nos agrupemos para tentar alcançar o conhecimento a Deus de la forma que quisermos. Pero não significa que estamos todos caminhando corretamente, pero de uma forma ou de outra caminhamos. Então, penso que teremos tantas quantas são necessárias. Eu não vejo nenhum mal em isto. Sí, de hecho, yo tengo una amiga marroquí que es musulmana y yo, es que cuando hablo con ella parece que es espírita. Es que es increíble, es increíble. Yo hablo también del espiritismo y yo, es que parece que yo tengo delante de mí, es tan sabia, una persona que es espírita. Es muy, muy bonito, muy bonito. E, mira, muito interessante que tu hables sobre isto, porque hoje pode ser muito difícil entender que as pessoas que professem, que gostem da doutrina de Maomé, que sejam pessoas buenas, porque hoje há pessoas que interpretam as ensinanças de ele para ser malo. Pero acabamos de dar um exemplo das Inquisições de las Cruzadas, onde fizeram isso com a doutrina de Jesus. Qual é a diferença? A diferença é que hoje já a doutrina de Jesus já ha amadurecido mais para todos. Talvez de Maomé não. Então, nós vamos juzgar as ensinanças de ele com base nas pessoas que estão fazendo, acabamos de ver uma pessoa que tem uma compreensão muito maior. Algo para pensar. Então, a questão do movimento, a diversidade de interpretações e entendimentos e as aplicações práticas da doutrina em distintos contextos. Compreender claramente esta diferença nos permite manter a fidelidade a los princípios fundamentales da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, compreender as variações naturais do movimento espírita. Compreender não significa concordar. Por isso, nadie habla exclusivamente em nome da doutrina espírita. Nadie. Porque eu, mirando a doutrina, posso ter um entendimento que seja distinto de Rodrigo e não passa nada. Então, quando eu venho aqui, porque a doutrina espírita diz, talvez, penso que sim, podemos estar de acordo, pero talvez eu pense um pouco distinto e não passa nada. Pero nós outros que somos integrantes do movimento, acá, nós outros, estou falando de nós outros mesmos, nós outros somos integrantes do movimento que hace aqui em Centro Espírita Ponto de Luz. Temos a responsabilidade de buscar em ela, a doutrina, lo melhor, aspirando sempre ao ideal pressuposto pelos espíritos superiores. Me gusta, Allan Kardec é o codificador, pero há coisas em la doutrina que são muito importantes, muito inteligentes. Allan Kardec, em seu tempo, já advertia sobre os riscos da centralização e da autoridade institucional dentro do âmbito espírita. Em la Revista Espírita, 1864, em lo tema Espiritismo em Bélgica, ha dicho: es preferible, pues, que em uma cidade existam 100 grupos de 10 a 20 adeptos, ninguno de los cuales se arrogue la supremacía sobre los demás, que una sola sociedade que reúna a todos los partidarios. ¿Por qué? Para fomentar la diversidad, que es lo que hace crecer. ¿Y la discusión? Diversidade, discussão, que mais? Y evitar esto, lo que pasó, el autoritarismo, evitar ¿cómo se dice? Que uno se determine lo que el otro va a hacer, o que sea, que se cree este proceso jerárquico que hay en las religiones más tradicionales, es decir, para dar la libertad de pensar para todas las personas. Pienso que todo isso que vosotros disseram, pero principalmente é esto. Se não há hierarquia, nós aqui podemos pensar distinto do que pensa na federação e não passa nada. Não passa nada. A federação pode dizer, a partir de hoje, o passe espírita tem que dar 3 gritos, uma volve, fazer os passes. Não me parece bem, parece raro. Então, quedo-me continuando aqui apenas do jeito que... Tranquilo, não passa nada. Por quê? Eu tenho... E por que isto é possível com os outros espíritas, ou é mais possível, e não ha sido possível, ou pelo menos mais difícil com o cristianismo, com Jesus?
e estou afirmando, é mais fácil para nós outros hoje hacermos esse tipo de controle do que ha sido para os adeptos de Jesus. ¿Por quê? Por la falta de libertad de pensamiento. De la época. Sí, hoy es más, las personas son más comunicativas, hay otros medios, hay... Sí, sí. Hemos desarrollado más el senso crítico también. También. Como ha dicho, Jesús no ha dejado nada escrito. Entonces, las personas, ¿cómo se conocían el Evangelio? ¿Pensa que las personas leían a época de Jesús? No. Pouquíssimas pessoas tinham a capacidade de ler e de escrever. A ensinança era oral. E está o padre da época e põe algo que pensa ele. Jesus ha dito isso. Talvez não. Hoje, nós temos os livros que foram dados por seus autores. Quem são os autores da doutrina espírita? Los espíritos. Los espíritos han hecho uma verdadeira revisão de todo que Kardec ia publicar. Há uma série de histórias que contam que Kardec às vezes estava escrevendo algo e ha escutado um barulho, e depois ha perguntado na reunião, eu he escutado um barulho, estava escrevendo algo que não me gusta. Que era? Vai lá ver. Em la linha tal, cambia, porque não é bem assim. E depois ha ido. Então, mira, este trabalho que ha hecho, que é a doutrina espírita, não é humano. Não é humano terrestre, né? Não é encarnado, é humano. Não é alien. Não é terrestre, não ha sido hecho por uma pessoa, não ha sido hecho por um médio, ha sido pelos próprios espíritos. Nós não hemos tenido isso com Jesus porque não era possível à sua época. Então, hoje, para nós outros, é muito mais fácil manter a coerência doutrinária. Nós outros temos os livros que foram escritos pelo autor. Jesus não ha deixado nada escrito, não. Pero os espíritos han deixado, sim, Kardec apenas ha concatenado, compilado de uma forma coerente. Que é isto que acabamos de dizer. Nós outros, por causa de isso, porque o conhecimento espírita disponível a quem desee, isto, em minha opinião, previne que o movimento espírita se desvie demasiado, porque se desvia. E nós outros podemos estar desviando ele também, não sei. Pero ocorre. Pero menos. Penso que é possível que, como cada um de nós outros, mira, chego acá, não, aqui hacemos assim, pero eu penso que talvez não seja isso. Tudo bem, como pensa vós? E nós outros podemos cambiar ideias, trocar ideias, enriquecer nosso patrimônio e compreender melhor. Para isso, hay que estar abierto. Sem dúvida, sem dúvida. Penso que o espírita, em geral, é um praticante mais aberto, em geral. Em geral, miro que esse cara... Em geral, é um praticante mais aberto. Penso que sim. Claro que há fases. Tu, quando conheces a doutrina espírita te cambia. Tenho certeza que cada um de vosotros aqui que professam o espiritismo sabe o quanto a doutrina te cambia. Então, claro que a primeira vez que tem contato com a doutrina, tem uma bagagem, ideias preconcebidas, mas com o tempo, penso que a grande contribuição da doutrina espírita para mim é a ensinança e a gradativamente que está nos dando o sentido espiritual. Nós outros somos capazes, pelo menos pelo raciocínio, de dar um passo atrás e olhar para a pantalla um pouco mais. Mira, não sou apenas este ano, nem esta vida. Há outras. E olhando para o que ha ocorrido há 2000 anos, talvez eu haja hecho muito malo. Então, se a hora que me passa isso, le dá esta possibilidade. Por meio do raciocínio, por meio da meditação, por meio das ensinanças. Hoje, tentarei oferecer uma visão muito general, sobre um dos princípios da doutrina espírita, que é a comunicação espiritual. Hasta agora, apenas introdução. Vamos falar de dialogando com os espíritos. Comunicação de los espíritos ao largo da história. A comunicação com o mundo espiritual é um fenômeno presente em todas as épocas da humanidade.
Allan Kardec, em O Livro de los Médiuns, no capítulo 31, Dissertações Espíritas, ensina em seu item 12. El dom de la mediunidad es tan antiguo como el mundo. Los profetas eram médios. Sócrates era guiado. Todos los pueblos han tenido sus médiuns. De hecho, los registros bíblicos y de otras tradiciones confirman la interacción entre encarnados y desencarnados. ¿Qué hay eso? En el Antiguo Testamento, Moisés recibió manifestaciones divinas de las leyes, las tablas, y prohibió la nigromancia abusiva para frenar las prácticas frívolas. En El Cielo y el Inferno, primera parte, capítulo 11, de la prohibición de evocar los muertos, ítem 8, Kardec vai dizer: si Moisés prohibió evocar a los espíritus de los muertos, es porque estos podían acudir al llamado. É evidente, né? Pois, do contrário, essa proibição não hubiera nenhum sentido. Se podiam acudir em aqueles tempos, estamos falando de 5.000 anos atrás, ¿vale? Também podem hacerlo hoje. Eu não sei ao certo por que este conhecimento se perdeu. Porque é evidente, conforme te estuda, que sempre houve médios, sempre houve esta convicção de que a vida continua e de que era possível intercambiar coisas. Pero o materialismo, talvez, demasiado, ha quedado esta ensinança de lado. Não sei. Fabio, ¿Sí? ¿sabes qué? Esta es una cosa que de verdad me deja muy triste. Las peleas, por así decirlo, entre las doctrinas generales. Por ejemplo, hoy por la mañana o ayer, ya no me acuerdo, estaba viendo ahora mismo, creo que los brasileños van a saber, hay un niño brasileño que debe tener la edad de mi hija, no sé, 13, 14 años, algo así, que está súper famoso ahora en Brasil en los últimos días porque no sé qué le pasó, que empezó a ser como un pastor y decir que no hablaba ni escuchaba. Hasta los 3 años no tenía los tímpanos, no tenía no sé qué, y de la nada, ¡pum! Y ¿por qué estoy comentando eso? Porque en este comentario él dice, porque hasta mis 3 años mi madre era espírita. Ahí no sé, en mi casa no se practicaba el cristianismo. Yo, ya me quedé así, ay madre mía, ya empieza a hablar mal del espiritismo como si no fuera cristiana, pero bueno. ¿Y por qué comento? Porque es una pelea, ¿sabes? No sé qué Genera una... que no tiene, para mí, no tiene ningún sentido. Justo esa primera frase me acuerdo. Es que, de verdad, porque dice que no se puede, no existe comunicación, pero si no existe, ¿por qué fue prohibida? Eso es que intentan negar una cosa que ellos mismos saben que existe. ¿Por qué? Eso es solo por poder, por disputa de... No lo entiendo. Pienso que pode ser menos, pode ser apenas porque acredita que é verdade. Y ya está. É sua convicção. Sí, pero ahí ponen como si la doctrina espírita fuese algo pecado, malo, grave. Es lo que creen ellos. Sí. Y tenemos que entender y respetar. Sí. Interesante. No, y también tenemos que considerar la influencia espiritual del mal, ¿no? Sí. Porque, claro, nosotros sabemos como cristianos de cualquier ramificación que hay como una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos que los espíritus que están del lado del mal en el mundo espiritual no quieren que avance. Y entonces a veces puede influenciar, ¿no?, algunos movimientos para que también hay muchas influencias. Todas as vezes que miro esse tipo de contendas, me gusta de pensar uma coisa. Ou há espíritos e mundos espirituais e Deus e as leis divinas, ou não há, verdade? O que ele diz ou não diz, quando morrer, vai encontrar donde sua vibração te levará. Ponto. Então, assim, claro que se haciendo isso desvia pessoas por causa de sua palavra, em algum momento terá que resgatá-las. Pero aún aí é uma ensinança de Deus. Déjalo por meio de seu livre-albedrío, que haga o que haga, e depois se verá diante de suas consequências e terá que fazer algo. Y como nosotros también tenemos el libre albedrío de escuchar la persona y seguirla. ¿O no? ¿O no? Tá? Ou não? E aí uma base fundamental, para que depois você possa seguir, uma base fundamental para os cristianos e a tradição protestante ou católica, lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, 100%.
Sí o Entonces, ellos, todo lo que está ahí, van a decir, no, esto fue Dios que ha dicho. Sí o sí. Esa es la decisión. Nosotros no vemos así. Pero Podemos- aún así hay interpretaciones Sí, por eso. relativas. Porque también es lo que dijo Fabio, tiene todo un movimiento, todas las personas, los sofismas que se crían para poder atender a intereses personales, que es natural de la humanidad, como está pasando con el espiritismo en muchos caminos, y es normal. Entonces, poco a poco, y cuando cambia mucho, cuando llega a un punto, viene como vino el espiritismo para dar un esclarecimiento y ayudar que nosotros vayamos más adelante. Deja perguntar a vosotros. Vosotros têm 100% de certeza do que vão encontrar quando morirem? No. Nós outros não sabemos. Nós outros mesmos não sabemos. Penso que talvez nós outros costumamos ser muito buenos com nós outros mesmos, vale? Pero assim, nós outros não temos a certeza de que vai passar. Pero aún, eu já me perguntado isso. Vamos supor que ao chegar do outro lado, eu assim, só tinha uma vida, acabou. Era mentira, caca. Eu estarei tranquilo, sabe por quê? Porque vivendo como vivo, intentando como intento, quedo-me feliz. Eu não sou perfeito, muito lejos disso, pero hago lo que hago com a consciência tranquila de que estou intentando ser melhor. Aunque llegue lá e seja uma vida, deveria ter feito mais. Não há consequências. Agora se acabou. Problema nenhum. Para mim, não há. Eu estou tranquilo porque vivo hoje tranquilo com minha decisão. Isto é algo que para mim não me importa que saiba exatamente como será do outro lado. Para mim não importa. Es curioso, voy a contar una historia de Givaldo, que cuando tenía 85 años por ahí, le pasó algo y creo que él se vio entrando en una ambulancia con los médicos que llevan su cuerpo y dijo, oye, que estoy muerto. Givaldo, estoy muerto. Y él no sabía. Entonces pidió para que Juana de Ángeles viniera y dijera qué era que estaba pasando, porque él no sabía. Y entonces, antes, Juana había dicho para él que, para que tú sepas cuando estás muerto, mira por la ventana, si ve el cielo no está muerto, si no ve el cielo, sí que estás muerto. Entonces, él en un golpe ya estaba sentado en una sala y decía, bueno, voy a me quedar aquí esperando que puede que venga alguien. Y se pasó unas horas y no ha venido nadie. Y él se quedó un poco intranquilo, Givaldo. Se quedó ahí un poco intranquilo y dijo, oye, y se recordó que podría mirar la ventana. Y cuando miró la ventana no había cielo. Dijo, bueno, estoy muerto. Y entonces pasó un rato, y ha venido alguien y dijo, pues sí, tú has desencarnado, y él pidió que interferisse por eso, si era posible intervenir para que él no se desencarnara, porque tenía muchísima cosa por hacer todavía aquí. Y entonces, en ese momento, claro, hubo la posibilidad de reencarnar, y fue cuando él vio su cuerpo en el hospital y ya estaba volviendo al cuerpo, ¿no? O sea, si Givaldo tuvo la duda de cómo sería do otro lado, no sabía, imagínate. Aí a história de Chico que estava em lo avião, que a turbulência, e que, ai, Deus mío, que passa? Que nós vamos morrer. Emmanuel sempre, que passa? Tenho medo de morrer. Então, cállate e morre com dignidade. Não, eu estou com medo, eu vou gritar. Mira, é natural que o desconhecido, e por mais que nós outros sepamos de muitas coisas do plano espiritual, para onde vamos é desconhecido para nós outros. É natural isto.
Entonces, hay algo muy interesante que tenemos que acordar. Lo mundo original, lo mundo verdadeiro, é lá, não é aqui. A matrix é aqui. Aqui é a prova. Durante um período de tempo que acorrimos aqui para fazer, e depois volvemos à pátria espiritual, que algum dia será eterna. Eu vou acelerar um pouco para... em lo Novo Testamento, Maria recebeu a visita do anjo Gabriel anunciando-lhe o nascimento de Jesus. O próprio Jesus se comunicou com o Espírito em diversas ocasiões, como no Monte Tabor, dialogando com Moisés e Elias ante 3 apóstolos, que é chamada a transfiguração, e também expulsou a espíritos obsessores. No cristianismo primitivo, o fenômeno mediúnico se hizo notório em dia de Pentecostes, onde os apóstolos começaram a falar inspiradamente em línguas estrangeiras que não conheciam. Há uma passagem de Juan Evangelista que advirtió: "No creáis a todo espírito, sino examinad si los espíritus são de Deus." O que me causa muito estranheza que diga, mira, em la época de Jesus, não só sabiam que haviam os espíritos, como diziam, não pense porque o espírito está falando algo que é verdade. Tem que ver se esse espírito é de Deus. A comunicabilidade de los espíritos é um hecho universal e atemporal. Los medios sempre han existido. Muitas pessoas muitas vezes pensam que o espiritismo ha criado os médiums. Não. O espiritismo ha apenas compilado as informações de forma coerente e lógica, pero não se criou. Acabamos de ver, sempre, mediunidade é algo inerente ao ser humano. Desde que há seres humanos, há mediunidade. Ponto. Apenas para vosotros, a apresentação é larga, já é enviado para Rodrigo, pode compartilhar com todos, quedam-se tranquilos que se quiserem. La codificação espírita é o cumen de la comunicação organizada dos espíritos superiores. A doutrina espírita apresenta um ponto culminante da comunicação espiritual orientada por los espíritos superiores. A diferença das manifestações aisladas do passado, o espiritismo surgiu em um plano organizado por la espiritualidade superior para iluminar a humanidade. Allan Kardec atuou como recompilador e organizador de um vasto conjunto de mensagens transmitidas por médiuns. Desse esforço nasceu um corpo doutrinário coerente. Um corpo doutrinário, já falamos disso hoje. La doutrina ha nascido acá, de las ensinanças de los espíritos, que Kardec publicou em 5 obras fundamentais, contendo ensinanças reveladas por los espíritos superiores. Este caráter de autoria espiritual e coletiva de la codificação é o que diferencia o espiritismo. Já falamos disso, não é obra de um solo médium, nem produto de uma visão personal, sino é o resultado de múltiplas comunicações de alto nível controladas metodicamente. As sessões que tiveram lugar para a elaboração do livro de los Espíritos, que é de 1857, marcaram o início deste processo, inaugurando um diálogo sistemático entre o mundo visível e o mundo invisível. Antigamente era a cartomancia, a nigromancia, que seja. O contato organizado ha começado acá. Nunca antes havia existido uma comunicação espiritual tão ampla e acessível, nem um conjunto de ensinanças tão bem estruturado sobre a vida depois da morte, a natureza dos espíritos e as leis morais que los rigem. A codificação espírita pode considerar-se, portanto, como o ponto mais alto da comunicabilidade espiritual. É o momento histórico em que o diálogo entre o cielo e a terra alcança sua forma mais explícita, organizada e universal. Depois de Kardec, evidente, a comunicabilidade continua de forma progressiva. As chamadas obras subsidiárias, dictadas por espíritos benefatores, complementam e profundizam aspectos da doutrina, sempre em harmonia com os princípios básicos. Nós podemos muito facilmente
Tener libros mediúnicos que nosotros miramos y mira, este libro, nosotros ya hablamos acá aos sábados de algumas passagens de livros de autores que, mira, como gosta de dizer o Rodrigo, está em uma caixita aqui, ó. Déjalo aqui, ó, quietinho. Vamos esperar para ver se há uma ensinança universal, se todos falam sobre o mesmo tema, da mesma forma, para, ok, compreendo. Até lá, está guardado. Não estamos rechaçando, apenas queda-se ali. Las comunicaciones mediúnicas varían enormemente segundo la naturaleza de los espíritus comunicantes. ¿Cómo es que varían? Segundo la naturaleza de los espíritus comunicantes. En los libros de los espíritus, en la cuestión 100, hay una larga disertación sobre las especies de los espíritus, las clases. Kardec ha dicho, mira, esto es apenas una división para que nós podemos entender. Há tantas classes quanto há espíritos. Então, é apenas uma questão didática para passar uma mensagem. Então, e os objetivos implicados. Em O Livro de los Médiuns, no capítulo 10, Naturaleza das Comunicações, Kardec classifica as comunicações como grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Para os fines de esta charla, e em termos didáticos, entendo que podemos destacar 4 categorias de espíritos que solem manifestar-se, cada um com suas características próprias. Então, mira, eu he dado que Kardec ha classificado os espíritos. Na dúvida, quedam-se sempre com Kardec. Para o que quero falar hoje, eu he tomado uma linha para dizer. Nós temos em comunicações, em diálogo com os espíritos, os autores da doutrina espírita. São os espíritos que trajeron a doutrina espírita à Terra. Alguns de eles aparecem enumerados em los prolegômenos do Livro de los Espíritos al final, quando firma São João Evangelista, São Agostinho, São Vicente de Paula, São Luís, el Espírito de verdade. Hasta hoje, nadie sabe exatamente se o Espírito de verdade é ou não é Jesus, pero há pessoas que por las comunicações, pela forma como ela diz, o Espírito da Verdade seria Jesus. Mira, acabamos de dizer que Jesus jamais ha deixado nada escrito. Se o Espírito de Verdade é Jesus ou não é, não importa. É um Espírito de elevada hierarquia e há deixado coisas escritas. Hoje, nós temos de los autores espirituais, de estas pessoas, que são espíritos extremamente elevados, ensinanças e direções muito claras. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está isso? ¿Dónde? Solo em Evangelho? ¿Dónde estão essas ensinanças? Em los 5 livros. La doutrina. Então, hoje, nós temos. E por que estamos dialogando com os espíritos e falando sobre os autores da doutrina? Agora, não é Fábio em nenhum momento, não é da doutrina em nenhum momento. Fábio, falando. Em minha opinião, a comunicação com tantos espíritos de esta hierarquia talvez não ocorra mais enquanto nós estivermos em essa fase evolutiva. Penso que talvez não ocorra mais. Por quê? A ensinança ha sido dada. Nós agora temos que praticar, fazer e evoluir. Pero poderia passar? Poderia. Não há algo, pero eu, Fábio, penso que... Por que estou falando isso? Porque dialogando com os espíritos. Em centro que lo vou e o Espírito da Verdade veio falar comigo. Sei. E que ha dicho? Ha dicho isso. Vale. Em la sessão seguinte ha vindo Juan Evangelista. Deus, que médium potente tienes em tu centro. Então, por quê? Há necessidade de estes espíritos volverem em este momento para dar mensagens que são de nossa natureza, de nossas... não sei, não estou afirmando, pero me gusta de falar deste tema, porque como estamos falando, a palestra é sobre dialogando com os espíritos, penso que nós estamos em uma fase de dialogar com um certo nível de espíritos, e há motivo para isto, pero há espíritos tão supremos para nossa evolução quanto estes. Só ponto, Kardec, tanto no Livro dos Espíritos, en la conclusión, no sé si en la conclusión o la introducción,
e também em um livro que é su viaje de 1862, se não me equivoco, el año, pero foi um viaje que hizo a través de vários centros espíritos, dijo que o espiritismo tinha 3 fases. Primeiro, chamar a atenção, que foram os fenômenos físicos. Segundo, seria trazer a enseñanza, ou seja, o aprendizagem, toda a doutrina, a parte filosófica. E o terceiro seria a prática. Por isso eu creio que corrobora um pouco o que estás dizendo tu, Fábio. Já que temos a todo. enseñanza já há e nós peleamos para entender esta que já imagina nós Así es. más. Nosotros peleamos para entender o que Jesús ha dicho. E hace 2000 anos. Orai e vigiai. Parece simples, não é. Orai e vigiai. Sus pensamentos. Quem aqui de verdade vigia sus pensamentos e queda-se sempre, não piense, não piense, não piense, não piense. 2000 anos. Espíritos mentores. Sus comunicações são mensagens llenas de orientação moral e aclarações doutrinárias. Exemplos: Emmanuel, Becerra de Menezes, André Luiz, Juana de Ángeles, entre outros. Então, mira, esta é uma divisão que eu he hecho para colocar um ponto sobre a comunicação. Estes espíritos estão, hoje aqui sim, hasta outro dia, Emmanuel estava com o Chico, Juana de Ángeles, está aqui às vezes Becerra de Menezes, mas são comunicações mais esparsas. Não é todo dia que temos, não é, são espíritos um pouco mais elevados e se comunicam por médiuns preparados, por médiuns experimentados, porque me gusta muito falar de isso. Emmanuel começou a falar com Chico muito antes de sair o primeiro livro, e escreviam. Um dia Emmanuel falou assim: como está? Está genial, o Chico. Eu disse: o que vamos fazer com isso? A basura. A basura? Sim, a basura. Agora podemos começar a escrever. Agora. Depois de muito treino, depois de muito tempo, depois de muito estudo e esforço para fazer com que o pensamento de Emmanuel chegara ao papel de la forma mais, com menos interferência do médium. Estes espíritos necessitam de médios com uma sintonia elevada para transmitir suas ideias. Isso é importante, porque não pensem vosotros que se o Espírito da Verdade quisera se manifestar, liga que vai falar por Fábio. Não vai. Aunque fosse um médio ostensivo, não vai, porque estamos muito lejos, infelizmente, de estar na mesma vibração. Que vou fazer? Estou tentando, estou correndo, vai que vou atrás, pero muito lejos. Por ello, se busca o aperfeiçoamento del médium para permitir comunicações cada vez mais elevadas. Mira, quando nós outros estamos tentando fazer nossa reforma íntima, não é apenas para nós outros, é também para a obra, porque será dado a vós outros, a nós outros, ao Centro Espírita Ponto de Luz, aquilo que possamos fazer. Se nós outros não evoluímos, se nós outros não tentarmos nos modificar, se nós outros não tentarmos fazer o melhor, quedaremos sempre aonde podemos ajudar. O que podemos fazer? Varrer a basura. É o que podemos fazer. Mira, estão tentando, melhorando, se esforçam, não sei. Vamos deixar que abram a porta? Abrimos a porta. Melhoraram mais um pouco, vamos deixar que chamem as pessoas para o passe, isso, cada coisa conforme nós outros vamos mostrando que temos a capacidade de fazer. Se nós outros nos afastamos da doutrina, nós outros poderemos receber muitos dos autores da doutrina, pero será que são verdadeiros? Espíritos comunes. Aqui nos referimos à imensa quantidade de espíritos desencarnados que evolucionam de evolução média ou ordinária, nem muito avançados, nem profundamente ignorantes ou mal intencionados. São, em essência, pessoas comuns que han deixado o corpo físico, conservando, em geral, as mesmas ideias e os mesmos caráteres que tinham em vida. Eu poderia ter colocado outra categoria aqui, não quis me alargar com isso, que seriam dos mentores de los trabalhos, pero penso que seriam espíritos comunes. Nós outros, algum dia, desencarnados, poderíamos trabalhar em um centro espírita, ajudando. Que sou eu? Sou um mentor? Não, sou um espírito comum que estou tentando ajudar. Então, pensei em colocar, penso que entrariam aqui, em espíritos comunes.
As comunicações desses espíritos variam segundo sua personalidade, evidentemente. E espíritos sofredores ou atrasados. Este grupo inclui a espíritos em estado de perturbação, dolor moral ou profunda ignorância, aqueles que sofrem por seus vícios, ódios, materialismo ou desequilíbrios tras el desencarne. Muitos estão confundidos, apegados a sensações e ideias terrenais. Alguns nem sequer percebem que han muerto. Outros conservam ressentimento e baixa vibração, podendo atuar como obsessores. Estes espíritos são, em sua maioria, segundo o que eu he visto, a grande maioria que atende a las reuniões mediúnicas. Estes. Daqui a pouco vamos falar lo motivo de esto, pero estes são aqueles que em sua grande maioria acabam ocorrendo a la reunião mediúnica. Em el Espiritismo se presta especial atenção a estes hermanos em aflição. Mediante a manifestação mediúnica assistida, se intenta socorrê-los através do diálogo fraternal, vibrações de paz e orações. E em Cielo e el Inferno, Kardec publicou vários exemplos reais de comunicações de espíritos em esta condição, designando-los explicitamente como espíritos sofredores. Os espíritos sofredores não significam que sejam malos. Muito importante isto. Os espíritos sofredores é um obsessor. Não. O espírito sofredor é um obsessor e é malo. Não. Como não? É possível ter um espírito sofredor que atua como obsessor e não seja malo? Sim. Não entende que está sendo a obsessão. Há que falar com ele, há que explicar, há que compreender. Muitos são simplesmente vítimas de si mesmos e necessitam esclarecimento. Como são vítimas de si mesmos? O que é isto? Muitos dos espíritos sofredores são vítimas de si mesmos. O que é isto? Uma pessoa que não tem a consciência de todo. E não ter a consciência faz dele uma vítima? Sim, porque sofre com suas próprias inquietudes. Inquietudes? O que é isto? Ou de coisas que pensam que eu he hecho el mal, ocurrió esto porque yo he matado, he robado, y ahora víctima de sí mismo. Así las es. actitudes. O muy apegados a la materia todavía, muy apegados a la forma como vivían aquí encarnados y por eso sufren mucho. Así Que es. ahí no encuentran todo lo que tenían aquí. Exatamente isto. Por isso é necessário que nós vivimos na Terra, pero sempre intentando desarrollar a visão espiritual. Porque nós temos que intentar cultivar em nós os bens espirituais que vão com nós. Eu não sei se há essa expressão em castelhano, caixão não tem gaveta. Gustavo, por favor. El ataúd no tiene cajón. O sea, no puedes llevarte nada. Não vai levar nada deste mundo a não ser aquilo que está contigo e que não se aleja de ti, que és quem tu eres. Pero ¿sabes una cosa que me preocupa? Yo no soy nada pegada a las cosas materiales, punto. Gustavo es mi testigo. Pero soy demasiado pegada a las personas, al amor. Entonces yo te digo, me da mucho, la única cosa que me da miedo de irme es dejar mis relaciones con mi familia. Y sé que no debería pensar así si soy espírita, pero eso es un reto que tengo que conseguir desapegarme antes de irme, porque eso me preocupa. ¿Dónde me voy a meter cuando me vaya si sigo con este apego? Eso es algo que me preocupa. Mira, apego é uma coisa que talvez apego para ti significa uma coisa, apego para mim significa outra coisa. Se preocupar com alguém é natural. Nós temos que intentar, nós entendemos que a vida continua, não significa que alguém morre, alguém que nós gostamos, e nós vamos chorar, sofrer um pouco, sentir, echar de menos, pero a questão é, eu vou me revoltar contra esta situação, eu vou maldizer, não lo sabemos. Em verdade, quando nós sabemos que agora estou separado, pero em futuro volveremos a nos encontrar,
por más que sea un pensamiento racional, te da un poco de conforto. Te da un poco, voy a volver a eso. Y una cosa muy importante, yo pienso muy eso para mí, quien tiene hijos, nosotros criamos los hijos para lo mundo. Nosotros criamos los hijos para lo mundo. Si nosotros criamos los hijos para nosotros, algo pasará malo, porque lo mundo no son nosotros. Nosotros tenemos que criar los hijos para lo mundo. Y nosotros tenemos que interactuar con las personas para lo mundo. ¿Qué significa esto? Yo voy a auxiliar las personas no meu entorno lo máximo que pueda. Se a persona quer ir para um caminho que não é lo mío, eu vou orar por esta pessoa. É o máximo que posso fazer. Hablei com ela, ha dicho o que pensava, pero a pessoa sigue em um caminho que eu penso que é equivocado. Talvez ela esteja correta e eu esteja em um caminho errado, não sei. Esta é a maravilha do livre-arbítrio. Nós seremos responsáveis pelas tomadas de decisões de nós. Se desviamos os outros, teremos que resgatá-los. Pero a nós, aún mais nós que estudamos a doutrina, que tentamos entender toda esta parte espiritual, nós somos responsáveis por nós. Quem vem ao centro espírita? De los espíritos que hablamos, nós temos os autores da doutrina, nós temos os mentores, os comunes e os sofredores. Quem vosotros pensam que vem ao centro espírita? Encarnados, não, isso é de los espíritos comunicantes, agora dentro de dialogando com os espíritos, quem vosotros pensam que regularmente, vamos colocar a palavra? A maioria sofredores. E comunes. Pienso que sim, em los comunes, los mentores de los centros, porque los mentores que penso que são aqueles, penso que são espíritos. ¿Por qué pienso que esto es algo a ser discutido? No estoy diciendo que es esto. Vamos a colocar aquí. Pero el ambiente y la intención de la reunión mediúnica determina el tipo de espíritu que será atraído. Es muy sencillo. Mira tú y a tus pares. ¿Tú eres el espíritu de la verdad? ¿Tú eres San Juan? ¿Tú eres Fenelon, tu eres Sócrates, não? Então, talvez, se ele vier, tome cuidado. Talvez não seja ele. Então, assim, tudo em la vida é sintonia. Tudo em la vida é sintonia. Um dos melhores livros que eu he lido da doutrina espírita, e pongo em la doutrina espírita porque Kardec ha dicho muito sobre isto, é um livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida. Me encanta este livro. Este livro é fantástico. São livros de capítulos, uma página e meia, que cada parágrafo te dá um mês de discussão. Porque todo em esta vida é sintonia. Lendo este livro, eu he compreendido, não há juízes julgando minha vida. Eu emito uma vibração que traz todo o que necessito e que manda chamado de tudo o que quero. Por isso que os espíritos dizem que quando nós desencarnarmos, não é mais possível nos esconder, porque nossa vibração hará com que nos gravitemos em la vibração que é nossa. Estar encarnado, eu sempre hablo isto, eu já falei isto aqui, é uma dádiva. Nós enquanto encarnados, podemos estar em relação com espíritos superiores. Nós não estaremos em relação com essas pessoas quando desencarnarmos, estaremos apenas em aquilo que a não ser que sejam superiores também. A oportunidade que tuve o mundo de ter Chico Xavier, de ter pessoas como Irmã Dulce, Gandhi, estes tipos não são de nosso faixa planetária. São pessoas que han venido para nos ajudar. E, desencarnados, não estaremos ao lado deles. Aún.
En un grupo orientado al bien, los sufridores serán traídos por los mentores espirituales para ser auxiliados, mientras que en un ambiente de curiosidad frívola podem presentar-se espíritos mistificadores que solo buscam causar confusão. Muy común. La práctica general de la comunicación espiritual en los centros espíritas hoy. Actualmente, en los centros espíritas serios, la comunicación mediúnica se lleva a cabo de manera organizada, seria y orientada al bien común. En general, las actividades mediúnicas se realizan en reuniones privadas, discretas, bajo la orientación de dirigentes con mayor experiencia, procurando seguir los principios legados por Allan Kardec en el Libro de los Medios. ¿Cómo funcionan estas prácticas? Reuniones mediúnicas. Son encontros periódicos, por ejemplo, semanales, de un grupo fijo de trabajadores, médiums y dialogadores, con el objetivo de ejercitar la mediunidad bajo amparo espiritual. La reunión comienza con una oración y la lectura de una página evangélica, armonizando el ambiente. Se crea una atmosfera de respeto y amor. Quando nós abrimos qualquer trabalho, e hoje hicimos isso, que se hace uma oração, isso não é porque é bonito, porque é protocolar, porque que acá nós estamos tentando falar a nós outros, a vosotros e a los mentores, nosso ideal. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar um pouco mais sobre as ensinanças dos espíritos superiores que por meio de Kardec são legados à Terra a nós essas ensinanças e tentar colocar essas ensinanças em práticas. Então, que é isto? Estamos tentando elevar o padrão. Porque todos nós vivemos em el mundo, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Pero quando chegamos aqui, tentamos fazer esta elevação para atrair os espíritos que vão nos tratar, que vão nos auxiliar, que vão nos intuir a fazer as boas decisões, que vão falar sobre temas que podem nos ajudar a nos elevarmos. A intenção central é servir como instrumento a los benefactores espirituales e socorrer a los espíritos necessitados. Durante a sessão, geralmente se produzem dois tipos de comunicação mediúnica. A manifestação de los espíritos necessitados, com a proteção de los mentores espirituales de centro. ¿Por que ha colocado esta parte? Nós pensamos que chega uma pessoa, começa a falar e nada está em controle. O médium começa a falar alto. Há duas coisas. O médium que é bem capacitado não hace muitas coisas, pero isso é um processo. É natural que enquanto estamos começando e aprendendo, que coisas ocorram. Pero isso é uma ensinança. Os mentores da casa sabem de isso e muitas vezes deixam que determinadas coisas ocorram para que nós outros, mira, aqui ha ocorrido algo, temos que corrigir, temos que fazer isso, vamos tentar, vamos estudar, vamos conversar, vamos trocar ideias para tentar entender o que ha passado e como fazer. Então, com a proteção dos mentores espirituais de centro, são conduzidos à reunião espíritos sofredores ou obsessores que necessitam de esclarecimento. Estes hermanos se comunicam por psicofonia incorporação através de um dos médios disponíveis expressando seu estado emocional. El dialogador, também chamado de esclarecedor ou doutrinador, interactúa com o espírito comunicante, escutando suas queixas, hablando-lhe com bondade e claridade, ayudándole a tomar consciência de sua situação e orientando-le hacia a resignação, el perdão, a fé em Deus, etc. Depende. Há muitas pessoas que acorrem a uma reunião mediúnica que não sabem que estão mortos. Por quê? Não creiam. Não é porque perderam o corpo que passam a crer em algo. Sim. Que assim nesse momento habla diretamente para ele? Nem sempre. Nem sempre. Isto pode ser demasiado. Não há regra. Tem que falar. Vai escutando, falando. Você pensa que pode assar com isso, ou levar ele a ter esta conclusão seria o melhor. Habla com ele, pero o que está vendo? Muitas vezes em esta situação, quem está ligando? Mi tio, mi abuelo, mi madre, pero está morto. Que diz isso para ti? Então, pero ele se pergunta, espera, se mi madre que ha morrido está acá,
talvez, eu, não sei. Pero há que ter um pouco de sensibilidade, exatamente, um pouco de sensibilidade e isto depende do esclarecedor. E, novamente, não há uma regra, não há. Sempre que hablas assim, passa assim. É algo que nós outros estamos atuando bajo a inspiração de los mentores. Então, o dialogador, em tese, terá ali a sensibilidade de dizer, vou dizer, não vou dizer. E pensa que estás falando com uma pessoa que é encarnada, que não sabe de algo. E tu tens que tentar sentir hasta onde tu vai falar o quê. Como seria como se falasse com um amigo. Sim, sem dúvida. El caso más, para mí, más impactante en nuestras comunicaciones que hacemos es cuando viene una madre y tenemos que decirle que ha muerto. Esta es la más difícil, en mi opinión. Pero también vienen niños muchas veces y que ahí no puedes decirlo, pero dicen, pero quiero mi mamá y tú tienes que intentar ayudar de alguna forma. Otro día que vino aquí en la reunión, en el pase, un medium que tenemos, una medium, necesitó hacer una psicofonía. Vino una señora de 90 y pico de años que había muerto y decía que veía espíritus en su casa porque su marido le llamaba y ella no iba con él porque pensaba que era un fantasma. Y yo dije, llegó un punto en que tuve que hablar y dije, mira, toca mi mano. Y ella tocó mi mano y claro, traspasó y dijo, ¿qué está pasando? Que es justamente lo que te estoy intentando decir. Y ahí vas desarrollando todo un trabajo de pero por ejemplo, los niños no deberían tener supuestamente un tipo distinto de acogimiento para no estar perdidos así cuando se mueren. No se quedan perdidos, pero muchas veces vienen a comunicarse porque para ir poco a poco tomando conciencia. Lembra-te que os niños são espíritos tão velhos como nós outros. Claro, pero mientras todavía tienen Sí, sí. el perispíritu de niño. Y Sin mira duda. qué interesante, suele ser Juan Pablo que se comunica con los niños. Ah, sí. Porque, claro, sí. Porque sí. Ah, Muy bien. Frequentemente, o espírito que se mostrava rebelde ou confundido acaba, tras alguns minutos de diálogo fraterno e vibrações de amor, aceptando a ajuda dos benfeitores espirituais presentes. Mira, nem sempre é o que nós outros estamos falando. Muitas vezes os espíritos, os mentores, estão inundando eles de vibrações que ele não percebe, para los sensibilizar. Para que pueda, aí normalmente chega alguém de seu conhecimento, e se emociona, e se vai. Então, não pense em nós outros que, não, como hablo bem, como estou ajudando, eu sou o máximo que haga. Então, é recorrido por el plano espiritual e levado a uma colônia ou hospital espiritual para receber o tratamento. A função do grupo mediúnico é exatamente esta. Pegar um espírito que muitas vezes está confuso, não sabe o que está fazendo, e colocá-lo em condições de ser ajudado. Nós não vamos levar ele para nosso hogar, não é isto. Nós vamos apenas... Y los que están perdidos no son solo porque no creían, también por un accidente, cuando Sí. no estaban enfermos, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, justo hoy cumple un año de desencarne de mi hermano, que fue de la nada también. Tenía 50 años, fue un infarto, no esperaba, no es que estaba supuestamente, bueno, estoy enfermo y puede pasar, no pensaba. Y mi hermana, que hace ya 14 años, tampoco esperaba. Entonces creo que es normal que estés un poco así desorientado cuando no esperes, cuando es un accidente o algo así también, ¿verdad? Entonces esta ayuda es muy importante para este tipo de casos también. Sem dúvida. Deixa-me fazer uma pergunta para vocês. Vosotros pensam que alguém pode desencarnar antes do tempo marcado para ele? Suicidio. Yo creo que cuando se trata de suicidio, sí, solo. Y el No asesinato sé. también. Yo creo que puede Suicidio pasar. voluntario e involuntario también. Mira, dos pontos que cada pode mirar a doutrina e ter interpretações diversas. Eu entendo que o suicida pode antecipar sua vida. Eu entendo isso. Tu estás dizendo que uma outra pessoa só se vai em el momento que tem que ir? Sim. Eu penso que sim.
Eu penso que sim. Podemos falar sobre isso, podemos estudar. O sea, quer dizer que então a pessoa que ha tomado um tiro estava em los escritos de la vida dele, ou que aquela pessoa ia matar ela com um tiro? No necesariamente. Não necessariamente. La forma puede ser otra, pero... Não necessariamente. Nós venimos aqui com um período de tempo a ser. Este período de tempo, de acordo com o que hacemos, pode ser estendido, porque hacemos muito bem. Há várias histórias que dizem que tanto Divaldo quanto Chico han ganhado mais tempo para continuar a estudar, pero pode ser diminuído por nós outros, se resolvemos sacar-nos dessa vida. Pero, em geral, nós outros temos um tempo para cá. É legado este tempo? Nós outros nos vamos. Pero, nós vamos como? Não sei. Como posso ter um ataque, posso cair, posso fazer uma série de coisas, posso falar. Eu vou dar de 2 exemplos, depois te dou a palavra. Há no filme de Chico Xavier, que é Las Manos, Las Cartas, não me acordo agora, há uma passagem real, Las Madres, não sei, há uma passagem real de uma madre que vai ao encontro de Chico e ha dicho, mira, he perdido minha hija, tal, não sei o quê. E Chico, que coisa, né? Foi a pessoa que trabalhava contigo, que estava com ela na hora, sim, tu já perdoado? Sem dúvida, perdoado. Tu já agradecido a ela? Agradecido? Não. Agradecido não. Eu não quero mal de agradecer. Mira, ha llegado a hora de tu hija. Se fosse em tu mano ou em mano de tu marido, vosotros não aguentariam la culpa. Pero ela ha llegado la hora de ir. ¿Qué es esto? Se llega la hora de la persona, se vai. Ahora, no hay una forma de esto ocurrir. Hay un otro libro de André Luiz que habla de una madre que ha morrido, dejado los hijos, los padres se ha casado nuevamente, y esa nueva pareja tenía un ciúme de los hijos, ellos fueron a la playa. La madre me dijo, sería bueno si él se morisse ahora 6 años, los niños, en lo mar, porque me quedaría solo con... Entre el cielo y la tierra. Así es. Seria bem que se foi, porque aí quedaria-me solo com minha pareja, não sei o quê. E aí um momento que eu vou acudir. Não, eu vou acudir. Não. E o ninho morre. Ha sido ela que ha matado este ninho? Pero se ela acudisse, ele morreria? Não em aquele momento. Essa é uma discussão que André Luiz tem com os mentores. Eles han dicho, ha llegado o tempo deste ninho se ir. Pero ela, que poderia ter impedido e não ha hecho, vai responder por esto. Se ela hubiera acudido, uma semana depois se iria. Porque ha llegado seu tempo. Pero ela que não ha isso, agora tem... A madre de los niños se tornou e não uma obsessora desta mãe. Então, as consequências de los atos. Quizás ya has contestado mi pregunta, pero año pasado en Brasil hubo muchos accidentes aéreos, como de avionetas y tal. Entonces, si una pareja decide empezar un viaje por la noche, lloviendo, y dice al piloto, tenemos que salir, ¿no? Con su hija y tal, y sabe que son condiciones peligrosas, y la pareja muere, ¿no? Los padres mueren, la hija no. Esto no es un tipo de suicidio involuntario, es que Pode ser. Me ha entrado mucha duda. Pode ser, ou podemos assim, as pessoas que adoram esportes radicais. Quero saltar e vou abrir o paraquedas a 1 metro do suelo. Dá errado. Queria morrer? Não queria. Pero há assumido um risco acá de fazer algo que poderia levar ele à morte. Pero, por ejemplo, en el caso de mi hermana eligió hacer una operación bariátrica, ¿vale? Todas las cirugías tienen riesgo, esa tiene también. Y me acuerdo que mi hermano, cuando llamé a mi hermano y yo, para contar que se había ido, mi hermano dijo, yo le había dicho ayer, hace 2 días, que no hiciera la cirugía, yo sabía, estaba desesperado, vivía en otra ciudad, y decía, yo he dicho, yo estaba sintiendo no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ella decidió porque le molestaba mucho, estaba muy gordita y tal. Pero en este caso, eso, ¿sabes? No es un riesgo. Não, penso que não. Naturalmente, cada caso é um caso. É muito difícil generalizar para todos. Em questões de saúde, temos que tentar ao máximo a ter la... Salud,
las dos cosas, claro, porque el peso, el sobrepeso le causaba problemas de salud, pero ella estaba mucho más por el tema de estético también. No era una operación estética, Sí, entendí. pero también. Y no era ni por eso que quería comentar que yo me quedé desesperada. Fue la peor cosa que me pasó perder mi hermana. Pero yo pensé justo eso. Si no fuese, Sería si otra quise cosa. no hacer la cirugía, le pasaría otra cosa. Y podría ser un accidente en la calle, cosas Sí. así. Eso fue lo que me dejó más tranquila, además de que tenía llegó su Carolina momento, con ¿no? 3 meses y entonces eso me apegué a mi hija y tal, pero Que llegó su momento. que llegó su momento. Yo, ¿sabes? Estaba muy así en plan, no, porque no era, y de repente me dice, no, era su momento. Tienes que pensar que era su momento. Si no fuese por la cirugía, sería por otra cosa, ¿sabes? Sí. Entonces, eso sí que me tranquilizó. Esto es exatamente uno de los efeitos benéficos que há de creer en la vida eterna, de creer en la reencarnación. Yo voy a acelerar un poco porque sé que... 10 minutos. Sí, vamos. Mensagens de los espíritos mentores. Então, estávamos falando de quem acurre, né, são manifestações de espíritos necessitados e mensagem de los espíritos mentores. Em muitos grupos, ao final da reunião ou em momentos oportunos, um médium de confiança psicografia ou psicofoniza mensagem de espírito mentor del centro ou el guia espiritual. São comunicações breves, de tono evangélico e otimista, que servem para orientar tanto os trabalhadores como os assistentes em geral. Además de las reuniones mediúnicas cerradas, que são estes dois tipos, alguns centros realizam sessões públicas de psicografia, geralmente destinadas a consolar a los familiares. E isto, como todos nós outros sabemos, são eventos mediúnicos, escribientes recebem cartas de espíritos desencarnados dirigidas a seus entes queridos, presentes em público, e foi de esta maneira que Chico se tornou muito conhecido em Brasil e consolou a miles de famílias psicografando cartas ao largo de sua vida sem cobrar jamais nada por ele. Aunque tengamos pouco tempo, quero... Nós pensamos nisso antes. Há benefício de trabalhar em las reuniões de obsesiones? Tener paciência, por exemplo. Sim, esse é que todos nós devemos desenvolver. Ajudar quem? A ti mismo. También. Como é que tu ajuda a si mesmo em uma... Aprovechas todo lo que le dices, toda la doctrina que intentas, la forma como intentas ayudarle, te hace refletir mucho sobre temas tuyos de tu vida. Y ¿Verdad? eso, por ejemplo, lo digo por experiencia, me ayuda. Que mais? Al ayudar al prójimo, ayudo a mí mismo. ¿Verdad? Y eso es lo máximo. Tenho uma pergunta. Dime. Te ajudaria muito se um espírito que vai falar de ti e habla coisas que solamente tu sabes e hablaria com um malo tono, te ajudaria muito. Não lo Nesse sei. momento, ou seja, ele vem agressivo e habla, pois tu eres santo aqui, na casa espírita, pero fora tu haces isso e isso. Como seria? Já he passado por isso. Em uma reunião mediúnica, uma vez ha llegado um espírito que ha hablado: vosotros aqui, todo hablando de Cristo, sus padres de batinas, eu conosco vosotros de outras vidas, não me enganas. Já he passado por isso. Que ha sido dicho a ele? Lo siento que ha hecho en pasado, no soy aquela persona. Ah, mas eres. Eu miro, tu eres a mesma pessoa. Que vamos fazer? Que vamos fazer? É o que podemos fazer. Há como cambiar o passado? Não há como cambiar o passado. Nós sempre podemos começar hoje a plantar algo para colher adelante. Não há como cambiar o passado. Então, não há que, se alguém habla esto, é mentira, não há nem como contestar. Tu não sabes. O que vai fazer? Lo sinto. Hoje estou tentando ser melhor.
E te invito a buscar Comigo. la misma Así, cosa. así es. Oh, bonito. Voy a acelerar. Estoy entendiendo. El trabajo de las reuniones de la obsesión es un claro ejemplo de cómo la doctrina espírita se materializa en acciones concretas de caridad espiritual, beneficiando tanto los espíritus encarnados como los encarnados involucrados. Había hecho la pregunta y no había contestado. Una de las cosas más importantes que pienso que nosotros encarnados tenemos de beneficio cuando estamos haciendo es mirar de que las personas que se comunican sienten arrependimiento. Y una de las cosas que más me impacta es la pérdida de tiempo. Eso es una de las cosas, muchos de los espíritus de que coisa, he passado tanto tempo com isto, he passado tanto tempo com aquilo, o que me faz tentar usar meu tempo aqui de uma maneira melhor. Então, este é o benefício para quem está em lugar. Tu escucha que a pessoa ha hecho esto, que ha perdido tempo, que está com rabia. E onde está essa pessoa? Estou em um lugar terrível porque tenho ódio daquela pessoa. Que tu estás mirando acá? As consequências de sentimentos bajos. Para onde tu vas se não cambia tus sentimentos? Esto penso que é a coisa que mais te ajuda quando estás participando de uma reunião de desobsessão. Eu vou adelante, espera um pouco para tentar. Cada comunicação mediúnica revela uma história profunda de arrependimentos, toma de consciência tardia e valiosas ensinanças sobre os caminhos elegidos em la vida terrena. Exatamente o que estamos falando. Estas comunicações atuam como poderosas advertências e fontes de reflexão para todos nós outros. Também falamos sobre isto. Portanto, o benefício de la desobsesión es doble. Mientras los espíritus desencarnados reciben la acogida, esclarecimentos y orientación, los participantes encarnados reciben enseñanzas profundas que pueden transformar positivamente sus vidas, fortaleciendo su compromiso con el bien y su responsabilidad espiritual. Vale. La práctica de una reunión de desobsesión mediúnica. Al inicio de nuestra charla, decimos que nadie habla en nombre de la doctrina y explicamos los motivos por los cuales esto ocurre. Muy bien, una vez dentro de la doctrina espírita tenemos los pilares fundamentales de una reunión mediúnica, es decir, la información sobre la existencia de espíritus, las diversas órdenes, la posibilidad de que todos puedan comunicarse, la influencia del medio, la influencia del ambiente, etc., es legítimo que cada centro espírita busque la mejor forma de realizar una reunión mediúnica. Dicho esto, me gustaría de compartir con vosotros mi experiencia en un centro espírita de Brasil, en que trabajé durante 14 años como esclarecedor. El Grupo Espírita Libertação, el libro base para la práctica de la reunión mediúnica era esto aquí, Desobsesión. Yo voy a pasar para que puedan. Está en portugués, lo siento, no tengo en castellano. Creo Pero, que lo tenemos aquí también. ¿Tiene? Creo que sí. Vale. Apenas es imposible resumir lo libro y no tengo, apenas yo voy a pasar por lo índice del libro. Porque o que me gusta de este libro? Este libro tiene, cada capítulo es una página o 2 páginas, muy práctica. Apenas quiero que vosotros miren con qué se preocupó André Luiz para pasar, o quanta cosa que tiene que hacer, quantas preocupações há para hacer una reunión mediúnica. Capítulo 1, no vou passar todos os capítulos, prometo. Preparação para a reunião. Despertar. En lo dia que te vai empezar a reunião, deve tomar cuidado de como te despierta. Deve tomar cuidado de que te alimenta. Deve ter um descanso físico e mental. Deve orar e meditar. E agora, muito rapidamente, apenas para que vejam. Há uma série de impedimentos. E isso não apenas com os mediúnicos, também para vir ao sábado. As pessoas. Há impedimentos, há luvas, há visitas, há contratempos, impedimentos naturais. Aí habla do tempo espírita, habla do recinto das reuniões, habla da legada dos convênios, o que conversam os companheiros quando estão ligando, do dirigente, da pontualidade, do mobiliário. André Luiz vai falar das silhas. Se tem que... Novamente, isto não é doutrina, isto aqui é uma continuação, é apenas uma forma de fazer. A iluminação,
o aislamento hospitalário, aparatos elétricos, componentes da reunião, visitantes, ausências justificadas, legada inesperada de um enfermo, métodos esclarecedores, equipo mediúnica, psicofônicos, passista, livro para leitura, até vai dizer, que livros tens que ler em este momento? Quais seriam os melhores livros para ler em este momento? E acá eu vou passar muito rapidamente apenas para que vejam, como ha dicho, esta apresentação está com Rodrigo. Rodrigo pode circular em nosso WhatsApp para que todos tenham depois, deem uma olhada em esto. Há 73 capítulos para falar de uma reunião mediúnica. Ou seja, não é algo, vamos nos juntar ali, vamos o copo, vamos trazer o copo também. Não é isto. Pero en este caso específica de desobsesión, ¿verdad? Desobsesión. Es que ahí sería, llama de obsesión, pero es más como el nombre, pero para un guía, para una reunión mediúnica en general. Sim. Ah, ok. Mas de recebimento dos espíritos, Sí. para que de comunicações. A doutrina espírita é composta pelos 5 livros, Revista Espírita e Obras Póstumas. Jamás deixamos de ter isto em vista, porque se eu he hablado algo aqui que tu quedasse, se eu desviei 1 milímetro de algo que ha dicho Kardec, evidentemente quedam-se com Kardec. Pero apenas quem estuda, apenas quem lê, apenas quem busca o conhecimento é capaz de ter este conhecimento crítico. Eu he hablado isto a Rodrigo. Uma das coisas que mais me gusta em este centro é que acá nós outros intentamos e se fomenta o estudo. Nós outros temos uma questão do Livro dos Espíritos, 780A, que vai dizer como que se dá a evolução espiritual. São por 2 motivos. Por la inteligência e por lo amor. E se pergunta, qual desarrolla primeiro? E os espíritos superiores, aqueles que nós outros lemos agora há pouco, han dicho, primeiro por la inteligência. Por quê? Porque por meio da inteligência, vosotros são capazes de elegir o que é malo e o que é bueno. E depois, hacer. Então, estudar é algo fundamental para a doutrina, em meu ponto de vista. Estou dando de onde é tirado essa informação, por favor, vão ler o livro. E para nós outros, se nós outros queremos evoluir, nós outros temos que ter o amor, que Rodrigo habla muito bem sempre de esto, pero talvez para chegar a lá, precisamos compreender uma série de coisas para entronizar este amor tão necessário para nós outros. Graças por el espaço. Quédase vosotros.